Boa tarde a todos do grupo educacional IBRA. Boa tarde à turma do 6º ano do ensino fundamental, que eles já me conhecem, né? Porque eu tô fazendo meu estágio em geografia na turma de vocês, então vocês já me conhecem. Mas o pessoal do grupo IBRA, eu sou a Rosane de César, sou a discente Rosane de César Santos, sou do Rio Grande do Sul, formada em Pedagogia pela Universidade de Passo Fundo, e eu estou fazendo a complementação pedagógica pelo Grupo Educacional IBRA em Geografia. Então, como foi me orientado na disciplina de estágio obrigatório, eu irei ministrar uma aula dos meus 20 planos de aula do projeto de intervenção, e esta aula que eu escolhi para ministrar no 6º ano do ensino médio é sobre, na realidade assim, é uma videoaula, né? Porque devido ao aumento de número de casos de Covid aqui no Rio Grande do Sul, onde que nesse momento se encontramos em bandeira preta, né? Então as aulas estão sendo totalmente remotas, e diante disso, eu preparei para vocês do 6º ano esta aula com muito amor e carinho. Espero que vocês gostem, e mais tarde eu vou disponibilizar no grupo a aula e também as atividades para vocês fazerem, tá bom? Então, como foi passado me orientado, né? Vou ministrar essa aula, e essa videoaula ela tem como tema os impactos ambientais. E os objetivos principal desse plano de aula é analisar os impactos ambientais no contexto social brasileiro. Então, os impactos ambientais. E o objetivo, como eu já falei da aula, é analisar os impactos ambientais no contexto social brasileiro. Impactos ambientais no Brasil. No Brasil, são realizadas diversas atividades causadoras de impactos ambientais. A retirada de áreas verdes para abrir espaço para a construção de prédios, de casas, de fábricas, causa o aumento da poluição atmosférica e, além disso, é um fator determinante para que ocorra enchentes e alagamentos, né? Então, como a gente vê nas grandes cidades, né, nas metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, quando chove, ocorre inundação rápido de ruas, né? Por motivo que não tem para onde essa água escoar, e daí vai com montes de lixo que tem na rua, os ralos, bueiro não conseguem drenar essa água rapidamente, e ocorre essa inundação das ruas. Então, que isso destrói casas, a água invade casas, destrói carros, enfim, acontece um monte de coisa, né? Coisas ruins que a gente vê no dia a dia, até aqui no sul a gente quase não vê, né? Mas nas grandes cidades, né? Geralmente a gente vê pela TV, né? Então, vamos lá. O que é o impacto ambiental? Impactos ambientais são as consequências das ações ou atividades humanas na natureza. Ou seja, tudo que o homem faz, a maioria, né, do que o homem faz, causa um impacto ambiental, né? A mineração e a agricultura, por exemplo, são atividades econômicas que alteram o meio ambiente. Mais adiante a gente vai ver um por um, né, desses itens, e vai especificá-los com imagens para vocês verem melhor, né? Os impactos ambientais afetam o planeta de várias formas e podem fazer estragos irreparáveis. Esses impactos podem ser locais, como a poluição urbana do ar e a poluição do ar em ambientes fechados. Os impactos também podem ser regionais, como a chuva ácida. E o que é a chuva ácida? A chuva ácida
é produzida por óxidos, dióxido de enxofre e de nitrogênio, e ambos derivados da queima do carvão, né, combustíveis fósseis e poluentes industriais. Já os impactos globais são o efeito estufa, o desmatamento, a degradação costeira e marinha. Então, o efeito estufa, o que é o efeito estufa? É um derretimento das calotas polares, que causa, né, o que causa o efeito estufa? Gera o aumento do nível das águas dos mares, as alterações climáticas, né, que hoje em dia acontece com muita frequência, aumento das doenças tropicais, proliferação de insetos transmissores de doenças, né? Porque a gente tem, assim, eu acho que um dos mais comuns, né, que a gente tá enfrentando nesses últimos anos é a dengue, né? Que o mosquito se prolifera muito rápido e acaba que contaminando nós, né? E entre muitos outros, né, causadores que causam o efeito estufa. Então, vamos ver agora exemplos de impactos ambientais. As principais atividades causadas dos impactos ambientais no planeta são a mineração, a agricultura, a exploração florestal, a produção de energia, os transportes, as construções civis, como estradas e cidades, além das indústrias básicas químicas e metalúrgicas. Então, vamos ver agora que eu preparei para vocês alguns dos impactos negativos, dos impactos ambientais negativos que a gente vê, né, com mais frequência. Então, são extremamente desconhecidos pela população, né? A poluição, que é o principal, né? A destruição de habitats, a redução do número de indivíduos de espécies silvestres, que isso acontece muito, né? Extinção das espécies, que muitos animais já são extintos, né, no nosso planeta, devido à poluição, à caça, a vários detalhes, né, e as queimadas, e entre muitas outras, né, que temos por aí, que a gente vê todo dia, né. Os impactos ambientais positivos, essa é a melhor parte, né? É a melhor parte porque é o que nós precisamos. Precisamos muito desses impactos ambientais positivos no nosso mundo, né? Não só no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, não só em Fontoura Xavier, e sim no mundo inteiro. Precisamos muito desses impactos ambientais positivos. São menos conhecidos, né? E se relacionam àquelas atividades que trazem melhoria e recuperação do meio, como projetos de restauração de áreas que foram impactadas negativamente. Então, eles geralmente eu acho que é as ONG mais que fazem esse tipo de trabalho, né? Que elas plantam, elas reflorestam, proíbe as queimadas e tipo assim, agora a gente viu a queimada na Amazônia, né? Quanto o mundo inteiro se disponibilizou a ajudar, a ir lá, várias pessoas foram lá e foram lá ajudar a apagar o fogo, né? Que destruiu uma imensidão de quilômetros quadrados, né? Que todo mundo viu, que é uma tristeza, que dá vontade realmente de chorar esse tipo de coisa que acontece, né? Mas ainda bem que tem muita gente para ajudar também, né? Tem aqueles que estragam, mas também, graças a Deus, que tem aquelas pessoas que se disponibilizam, se doam para ajudar o nosso meio ambiente, que é o que realmente precisamos, né? Precisamos muito que ocorra muito isso. Para que nós precisamos deles para nós sobreviver, né? Então, agropecuária é uma atividade muito importante para o Brasil, mas também prejudica muito o nosso meio ambiente, né? Para alimentar tantos gados, grandes áreas verdes são desmatadas para o plantio da soja, da ração que os bois se alimentam, né? Bem como para criar eles, né? Para criar os animais. Então,
é devastado vários hectares. Os fazendeiros compram essas terras, né? Até na Amazônia acontece muito isso, né? Porque existe a grilagem de terra, né? Que eles pegam, desmatam e queimam para criar esses animais, né? E o desmatamento é uma prática muito comum para a realização da agropecuária. A retirada da cobertura vegetal provoca a redução da biodiversidade, extinção de espécies animais e vegetais, erosão, redução dos nutrientes do solo, contribui para o aquecimento global e muitos outros, né? Então, a agropecuária, ela é boa porque geralmente a gente que come carne, né? Tem seres humanos que não vivem sem a carne, né? Então existe agropecuária, porque eles criam animais pro abate, né? Então eles precisam de muita área para plantar o soja, para fazer a ração. Então tudo isso é uma cadeia, né? Uma cadeia que gira e vai fazendo que aconteça essa destruição do nosso meio ambiente, né? E o consumismo, a agropecuária e o carvão, o que essas três coisas têm em comum? O que vocês acham que tem? Todas elas, então, são diretamente ligadas aos impactos ambientais. Então, vamos ver o que essas aí, cada um contribui para os impactos ambientais. Os principais impactos ambientais da mineração: a poluição da água pelo descarte indevido dos rejeitos da mineração, além de contaminar a fauna e a flora aquática, a poluição do ar a partir da queimada de elementos tóxicos, a poluição sonora das instalações que afetam cidades urbanas, a subsistência de terrenos, afundamentos gradativos da superfície da terra e os rejeitos radioativos. Então, a mineração, ela causa vários impactos no nosso meio ambiente, né? Então, o primeiro é o desmatamento, né? Porque como vocês verem na foto, é um lugar imenso e esse lugar tinha vegetação, né? Então, tudo isso foi desmatado para que ocorresse, né? E ocorre também a poluição das águas pelos produtos químicos, né, que essas mineradoras usam, né, que é os rejeitos, né, químicos que eles botam para abrir, né, os buracos e fazer na água para achar as pedras, né. Então eles usam muito esses rejeitos que afetam muito a nossa água, os nossos rios, né. Poluição e a compactação do solo, a poluição atmosférica, erosão, assoreamento dos rios, né? Então, a mineração causa muito impacto na nossa natureza, né? São diversos e apresentam em diversas escalas, desde problemas locais específicos até alterações biológicas, geomorfológicas, hídricas e atmosféricas de grandes proporções. No Brasil, a mineração é uma das atividades causadoras de grandes impactos ambientais e elas estão presentes no Brasil, no Pará, Minas Gerais e Goiás. Então, aqui na imagem, olha só o que é a destruição, né, de uma mineração, o que ela faz com a natureza, né? É triste de ver, né? Mas precisa de carvão, precisa. A mineração de bens da construção civil, como areia, argila, a brita, também é uma preocupação, pois existe um alto índice de clandestinidade nessas atividades e os impactos ambientais são grandes: degradação de ambientes de delicado equilíbrio ecológico, dunas e manguezais, né? Alteração de canais naturais dos rios e dos aspectos para paisagísticos. Então acontece muito, né? É muita destruição que acontece
por causa da mineração, né? Os impactos ambientais causados pelas fontes de energias. Então, os impactos causados pela obtenção de energia são discutidos mundialmente, devido à gravidade da questão. Afinal, a maior parte do mundo é urbana e necessita de energia para funcionar, né? As termoelétricas, por exemplo, produzem energia através da queima de caldeira de carvão. A energia elétrica hoje é fundamental em praticamente todas as esferas da vida urbana. Com certeza, né? Com certeza, hoje o mundo não vive sem a energia elétrica, né? Tipo, quando falta luz, a gente já pensa, ai meu Deus, que tristeza, que tristeza. Hoje o mundo, o ser humano não vive sem luz, porque é muitos utensílios, muitas coisas do dia a dia que a gente vive, né, que a gente não consegue ficar sem luz. Até uma manhã a gente fica sem luz, mas se já vai ficar um dia inteiro, a gente já vai ficando nervoso, porque a gente precisa, né, de luz. Então, ela é de suma importância para a vida humana, né, mas também causa os impactos ambientais, né. Então, eu coloquei aqui para vocês saber os principais tipos e fontes de geração de energia elétrica, né. Então, a gente tem cinco, os mais conhecidos são cinco, né? Que é a energia nuclear, temos os combustíveis fósseis, a energia eólica, a energia solar, a energia das hidrelétricas, como a gente viu, né? E a de biomassa. Temos vários tipos de energias, né? Umas mais caras, outras mais baratas, umas prejudicam mais o meio ambiente, outras não, que é o caso da energia solar, né? Que é uma energia limpa, ela é fabricada por painéis, né? E só usa o sol, né? O sol para fazer essa, né? Para fabricar essa energia que tanto a gente precisa. Os impactos ambientais causados pela agricultura. A agricultura é uma atividade indispensável para a existência e a sobrevivência das pessoas. Afinal, é delas de que vem todo o nosso alimento no mundo e também o alimento dos animais, mas também é uma das atividades que causa muito impactos ambientais. Além disso, a agricultura moderna é mecanizada, ou seja, utiliza equipamentos como tratores e outros maquinários agrícolas, e também máquinas são movidas a combustíveis fósseis e poluem o ar. Outro problema é a utilização de insumos agrícolas. São os adubos químicos, corretores de solos, agrotóxicos e demais produtos químicos utilizados para a produção em massa, né, dos produtos. E a água da chuva e da irrigação leva esses produtos para os rios, causando a contaminação da água, além de comprometer o nosso solo. Então, hoje em dia, para se plantar grandes áreas, precisa colocar adubo, esses produtos químicos, né? E com a chuva, eles correm para a água e assim contamina o solo, contamina a água e, consequentemente, vai contaminar o ser humano que come esse produto, né? Mais tarde, né? Os impactos ambientais causados pelo consumo e pela geração de lixo. Então, o consumo exagerado de bens materiais é responsável por boa parte dos impactos ambientais. Entre eles, podemos destacar a alta geração de lixo. Atualmente, não dá para pensar em uma cidade sem pensar nos problemas causados pela alta quantidade de lixo gerado, né? É evidente a poluição visual, mau cheiro, a contaminação do ambiente. Além disso, o lixo eletrônico gera a poluição do solo, o que leva milhares de anos para se decompor, né? Então, hoje em dia, o ser humano, ele usa mais do que ele precisa. Ele compra mais do que ele precisa para sobreviver. Então, muitos disso vai
vai para o lixo, vai para o esgoto e assim vai contaminando grandes áreas, né? E assim mesmo acontece com os produtos eletrônicos. Hoje em dia, as pessoas não ficam com o celular um ano. Elas trocam demais. E hoje em dia os produtos também não duram muito. Então isso não tem o descarte. Muitas pessoas não descartam no lugar certo, né? Isso vai acumulando, vai degradando o nosso ambiente, né? Os principais impactos ambientais do lixo são decorrentes do descarte inadequado dos resíduos sólidos em fundos de vales, nas margens de rios e cursos d'água. Essa prática gera contaminação da água, assoreamento, acúmulo de sedimentos na foz dos rios, né? Ou de um lago, por exemplo, enchentes, a proliferação de animais transmissores de doenças, como os ratos, baratas, moscas, entre outros, né? Que a gente vê todo dia por aí, né? A solução, então, para o problema, acho, causado por esse tipo de lixo, está em investimento dos governos, em instalação de lixeiras nas cidades, a conscientização da população, né, em usar menos, comprar menos, fazer o descarte certo, né, nos lugares certos, para que, se nós fizermos, cada um faz por si, o mundo seria bem diferente. Se cada um fizesse a maneira certa, eu tô fazendo por mim, só que não acontece com o outro, né? Isso é bem complicado, porque eu faço, mas talvez tu não faça, né? Então a gente precisa da conscientização da população para que isso ocorra e para que daqui uns anos a gente consiga viver num mundo bem melhor onde que a gente esteja vivendo agora, né? Então isso é uma esperança, né, que nós temos que ter. Então aqui eu botei para vocês verem o tempo de decomposição de alguns materiais. Então o papel leva de 3 a 6 meses, o chiclete 5 anos, a borracha tem um tempo indeterminado, né? Não sabe quantos anos, né? O tecido 6 meses, o metal 100 anos, gente. Uma lata de refri leva 100 anos para se decompor. Então, olha só, o vidro, 1 milhão de anos. É muita tristeza. Já pensou? Tu botar o vidro ali vai levar 1 milhão de anos. Quantas gerações vai passar, né? E esse lixo vai estar ali. É muito triste. Se a gente para pensar, a gente fica muito triste mesmo, né? O plástico, 100 anos, a madeira, 100 anos, filtro de cigarro, 5 anos. E as principais consequências dos impactos ambientais são alterações climáticas, como a gente vê muitas, né? Hoje em dia, extinção das espécies e habitats, aumento do nível do mar, o desaparecimento dos rios, a poluição do ar, a diminuição da qualidade de vida, né? Porque até o ar fica difícil da gente respirar, né? Devido à alta poluição, né? E como minimizar e diminuir os impactos ambientais? Então, algumas ações podem ser feitas. O replantio de floresta em áreas desmatadas, a separação, descarte adequado e reciclagem do lixo, economia de água, temos que economizar água, a utilização de transportes coletivos, a utilização de produtos biodegradáveis, a redução do consumo ao utilizar somente o essencial para sobreviver. Então, aqui eu encerro a minha aula de hoje e eu fiz um pensamentinho para a gente que possa pensar, né? Porque proteger a natureza é uma luta de todos nós. Devemos reconhecer que tudo no planeta é interligado e que a nossa vida depende do nosso meio ambiente, né? Então vamos pensar nisso. Eu agradeço a turma do 6º ano. Vou botar no grupo para vocês as atividades para vocês fazerem e esses slides também e o texto, tá bom? Muito obrigado, agradeço a vocês pela compreensão, um beijo a todos, tchau, tchau!